Nome do livro: O Jogador. Leitura de contracapa. O Jogador, de Dostoiévski. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski nasceu em Moscou em 1821 e morreu em São Petersburgo em 1881. Teve uma vida atribulada e trágica, permeada pela doença, epilepsia e desgraças familiares. Engenheiro de formação, dedicou-se à leitura dos mestres de sua época. Serviu ao exército e abandonou a carreira militar pela literária, levando uma vida boêmia e desregrada e tornando-se, inclusive, um jogador compulsivo. Ainda em vida, adquiriu a fama e a glória como um dos escritores mais populares na Rússia do seu tempo. Simpático às ideias democráticas, combateu o regime autoritário do czar. Chegou a ser preso e condenado à morte por participação em um movimento revolucionário, tendo sua pena comutada e transformada em 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria. Sua obra é extensa e consistente, tendo escrito sobre a miséria e a grandeza da natureza humana. Entre seus livros destacam-se Crime e Castigo, O Idiota, Memórias da Casa dos Mortos e sua obra-prima, Os Irmãos Karamazov. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski nasceu em Moscou, no hospital onde seu pai, Mikhail Andreievich Dostoiévski, clinicava. Mikhail, apesar de imprimir uma disciplina severa à família, incentivava os 7 filhos ao amor pela cultura. Em 1837, a mãe de Dostoiévski morreu precocemente de tuberculose. A perda foi um choque para o pai, que acabou mergulhando na depressão e no alcoolismo. Fyodor e seu irmão foram então enviados à escola de engenharia em São Petersburgo. Em 1839, morreu o pai de Dostoiévski. As causas são controvertidas, e uma das versões é que o pai, que tinha fama de avaro e de violento, foi assassinado pelos servos enfurecidos com os maus tratos. Dostoiévski culpou-se durante toda a vida pelo fato de, em várias ocasiões, ter desejado a morte do pai. Essa questão da culpa acabou transparecendo em sua obra, foi estudada por Sigmund Freud no famoso artigo Dostoiévski e o Parricídio, de 1928. Em 1843, concluiu os estudos de engenharia e obteve o grau militar de subtenente. Durante esses anos, dedicou-se à tradução, incluindo a obra de Balzac, um autor que ele admirava. Em 1844, abandonou o exército e começou a escrever a novela Pobre Gente, obra que recebeu uma crítica positiva no seu lançamento. Foi nessa época que contraiu dívidas e sofreu o primeiro ataque epilético. À primeira obra, seguiram-se Nietochka Niesvanova, escrito entre 1846 e 1849, Noites Brancas, entre outras, que não tiveram a mesma acolhida da crítica. Enquanto isso, Dostoiévski engajou-se na luta da juventude democrática russa pelo combate ao regime autoritário do czar Nicolau I. Em abril de 1849, foi preso e condenado. Em novembro do mesmo ano, acabou sentenciado à morte pela participação em atividades antigovernamentais junto a um grupo socialista. No dia 22 de dezembro, chegou a ser levado ao pátio com outros prisioneiros para o fuzilamento, mas, na última hora, teve a pena de morte substituída por 5 anos de trabalhos forçados na Sibéria, onde permaneceu até 1854. A experiência abalou profundamente o escritor, que iniciou o romance Memórias da Casa dos Mortos, publicado em 1862. Alguns anos antes, Dostoiévski conheceu Maria Dmitrievna Issaeva, viúva de um maestro com quem se casou em 1857. Retornou a São Petersburgo em 1859, dedicando-se integralmente a escrever, produzindo 6 longos romances, entre os quais suas obras-primas Crime e Castigo, O Idiota e Os Irmãos Karamazov. É também dessa época a criação da revista Tempo,
em cujo primeiro número apareceu parte de Humilhados e Ofendidos, obra que também remete à sua experiência na Sibéria. A década de 1860 é marcada por viagens pela Europa, período no qual conheceu sua grande paixão, Paulina Suslova, que acabaria o traindo. Após a decepção amorosa, Dostoiévski voltou para a esposa, que morreu logo depois. Solitário, endividado e tendo que sustentar a família do irmão recém-falecido, o escritor ditou, em 1866, O Jogador, para a sua secretária, Anna Grigorievna, com quem se casaria depois da recusa de Paulínia em reatar o relacionamento. O livro é um sucesso e colabora para restabelecer suas finanças. Logo depois de publicar Crime e Castigo, viajou com a nova mulher para Genebra, onde nasceu a primeira filha do casal, que viveu pouco tempo. A partir de 1873, passou a editar a revista Diário de um Escritor, na qual publicava histórias curtas, artigos sobre política e crítica literária. Em 1880, participou da inauguração do monumento a Alexander Pushkin, em Moscou. Na ocasião, pronunciou um memorável discurso sobre o destino da Rússia. No dia 8 de novembro do mesmo ano, em São Petersburgo, terminou de redigir Os Irmãos Karamazov. Morreu em fevereiro de 1881.